E bem, novidades. Esse vídeo não deve ter notificação, então eu peço que você compartilhe ele para todos os seus grupos de WhatsApp. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe o seu like aqui embaixo se você gostar do vídeo, não necessariamente da notícia, é sempre bom reforçar isso daqui, né? Então, galera, deixa o like na notícia positiva e o dislike na notícia negativa, isso não faz sentido. A notícia pode ser positiva e você não gostar do vídeo, isso pode acontecer e você deixa o dislike. E se inscreva aqui no canal Raios Tricolor, a gente é o maior canal em inscritos, em audiência, em tudo aqui relacionado a Fluminense. Estamos com 125.461 inscritos, 466 atualizei aqui agora. Bem, mas vamos lá. A notícia, como você já viu no título, é simples, né? Eu acabei de lançar um vídeo onde eu falo da saída de Marcos Paulo, falo de outros assuntos, mas falo inclusive da proposta do Shakhtar por Kaique. E bem, o Fluminense recusou essa proposta, segundo o portal Saudações Tricolores, lá na seção lá que eles têm de Rádio Melão, né? Enfim, o Fluminense recusou. Vou ler um trechinho aqui da matéria e digo a minha opinião já que tem dividido a torcida toda essa questão. E além de uma outra notícia também da proposta do City Group, né? O Fluminense recebeu uma proposta oficial do Shakhtar, isso é dito, e como eu sempre falo aqui, os Saudações Tricolores têm um hotline ali com a gestão, com a diretoria muito grande. Então, normalmente, se a notícia sai lá, é de fato algo que vem de dentro da diretoria mesmo, etc. A apuração é feita com a diretoria. Então, aqui está escrito realmente algo que a gente pode confiar que foi apurado com a diretoria. Os valores apresentados, isso a versão, segundo Saudações Tricolores, foram de 5 milhões de euros iniciais, cerca de 30 milhões de reais, com a possibilidade de ganhar mais 15 milhões de euros. Ou seja, 5 inicial, mais 15 de bônus. Esses bônus seriam de quê? Performance e metas. O que isso quer dizer? Me parece a mesma coisa. Porém, normalmente esses bônus, lembrando de João Pedro, tinha bônus por quantidade de jogos, por exemplo, tinha ali, acho que era mais 1 milhão de euros a cada 10 jogos que ele jogasse, isso no máximo 50, ele acabou acho que jogando 30 e poucos, não chegou a 40, alguma coisa assim. E tem bônus também em relação a gols, convocações, alguns bônus são inclusive depois que ele chega lá no outro clube, esse que é o padrão. Então assim, tem os bônus, alguns são facilmente alcançáveis, outros nem tanto. Por isso que não dá pra gente dizer que o Fluminense recusou uma proposta de 20 milhões de euros. Mas também não dá pra gente dizer que o Fluminense recusou uma proposta de 5 milhões de euros. Afinal de contas, esses bônus não são também impossíveis de serem alcançados. Aí a matéria continua dizendo que os moldes são semelhantes a como foi a venda de João Pedro, que foi para o Watford em 2018, no final de 2018, no mesmo formatinho de Kaique. João Pedro sai no finalzinho de um título do Sub-17, no caso era a final, né, contra o Flamengo, e sai para pagar salário naquela época e ainda deixou um monte de salário devendo. No fim ali ele acaba saindo mesmo na mesma idade que Kaique está agora. A notícia é de que a diretoria do Fluminense considerou a proposta muito baixa, estando muito abaixo do futebol do jogador, e recusou a investida do clube ucraniano. Ao mesmo tempo, pouco depois, na verdade, o Bruno Andrade, do portal Goal.com, trouxe a informação de que o City Group, né, o Manchester City é o principal time, mas como eu já falei, tem time na Austrália, time nos Estados Unidos, time em vários países do mundo. O City Group entrou para poder colocou na mesa do Fluminense, é o termo que o Bruno usa, uma proposta de 10 milhões de euros, pela dupla Kaique e Metinho. Ou seja, não é uma proposta por Kaique, é uma proposta por Kaique e Metinho por 10 milhões de euros. Vamos botar aí 7 para um, 3 para outro, enfim, tanto faz, mas seria uma venda. É bom a gente lembrar nesse vídeo aqui também que esses dois jogadores não têm a mesma empresa representando eles, que é a Pro Manager. Então, eles são representados pelo mesmo empresário. No caso desses dois jogadores, não teve uma questão ainda de desenvolvimento na conversa com o City Group, até o que tem é essa proposta. Vamos analisar agora, essa proposta ainda não foi respondida. Então, resuminho aqui, Shakhtar,
5 milhões com mais 15 de bônus, que o Fluminense talvez não alcançasse, talvez Kaique não alcançasse tudo, talvez alcançasse, mas enfim, vamos fechar aí que era 5 mais 15. Provável que alcançasse metade, 7,5, seria 12 milhões de euros. Por Kaique, por um jogador. A do Citigroup, e o Fluminense recusou, a do Citigroup é de 10 milhões de euros pelos dois. Aí a gente não tem noção ainda se teria metas, não foi divulgado isso pelo Portal Gol. Análise. Recusar a proposta do Shakhtar foi errado? Eu ainda não tenho a resposta disso. Apesar de, na hora, eu ter pensado que foi errado, porque vocês sabem a minha opinião sobre essas propostas por jogadores que ainda não jogaram no profissional. Kaique joga muito no Sub-17, destrói. Mas quando você abre, até recomendo que vocês façam isso. Procurem o jogador no OGol, que é um portal que tem que, enfim, relaciona todos os jogos e etc. E quando você procura e vê que ele jogou, acho que 3 ou 4 partidas inteiras no ano de 2020, pelo Sub-17. Foram isso, não passa de 6 partidas inteiras. Sempre é substituído. E quando jogou no Sub-20, ficou acentuado uma questão física ali de ele não aguentar jogar. Então isso pode ser corrigido, obviamente que pode, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um jogador que não dá para jogar no profissional agora. Pode render? Claro que pode, joga muito. Como pode também não. E aí, assim, quando a gente está falando de Sub-17, a gente sabe que muitos jogadores que estouram no Sub-17 não chegam ao profissional com o mesmo estouro. Então é sempre um risco. O que acontece é, quando vem uma proposta dessa e o Fluminense não vende, basicamente o Fluminense está apostando que esse jogador vai entregar em campo mais do que ele está entregando agora. Né? Ele vai entregar em campo mais do que esse valor que está chegando de proposta. E aí o Fluminense faz uma venda melhor ainda no futuro. Então hoje o cenário para o Kaique é esse. O próprio Mário Bittencourt chegou a falar, acho que uma vez, que esse negócio que você compra o jogador, né? Quando você rejeita uma proposta, você está comprando o jogador por esse valor. E ele também falou por 20 minutos na coletiva anterior, aí depois falou bem assim, não sei se isso é verdade, mas falou por 15 minutos do negócio para depois dizer que é verdade, enfim, de que a gestão anterior, quando recebeu a proposta para o João Pedro, também teve uma proposta para o Marcos Paulo. Ela recusou, o jogador ficou insatisfeito, não quis renovar depois. E ele meio que jogou ali nas entrelinhas de que uma das culpas de Marcos Paulo não renovar com o Fluminense era ter recusado essa proposta lá atrás e o Fluminense não ganharia nada com ele. Ou seja, nesse momento, é um erro não vender? É o Shakhtar Donetsk. Outros times podem aparecer com uma proposta melhor. Então não dá para considerar um erro nesse momento, essa venda. Essa não venda, né? Essa recusa da proposta do Shakhtar. É uma proposta interessante. Como eu falei, eu especulo ali, a gente não sabe as bônus, as metas, etc. Mas eu especulo que, sendo no modo de João Pedro, a gente tinha total possibilidade de conseguir entre 12 e 13 milhões de euros, que seria uma ótima venda, 13 milhões de euros para um garoto que nem jogou no profissional ainda. Se ele jogar no profissional e jogar bem, o valor aumenta? Sim, mas pode abaixar se ele jogar mal, como foi o caso de Luiz Henrique e de Marcos Paulo no momento. E talvez o valor de João Pedro, naqueles 2 primeiros meses, subisse. Ao invés de a gente ganhar 7 milhões e meio de euros, a gente fosse ganhar 15, 20. Mas se a venda só acontece no final do ano, ia cair, porque ele virou reserva de Lucão do Break. Então é um risco que o clube precisa decidir. A geração Sub-17 tem muitos jogadores bons, muitos. Só de frente a gente tem Edinho, Kaique, Edinho é volante, né? Kaique, Metinho, Matheus Martins, João Neto, fora a galera do banco. Então é muito jogador. A estatística, óbvio, diz que alguns desses vão flopar. O que isso quer dizer? Que não vão no máximo para um Figueirense jogar a Série C e não vão render. O Fluminense precisa avaliar quais desses vão render. Se ele não confia que Kaique vai render, internamente, para mim é um erro recusar essa proposta. Só que, por outro lado, se ele confia que Kaique vai render, aí é uma aposta. É o Fluminense apostando. A gente tem um cenário hoje que é o seguinte, ele ainda tem 2 anos de contrato, né? Vai até o final de 2022. A janela do meio do ano é mais aquecida. Ela normalmente tem propostas maiores, porque agora a gente contrata muito mais quando está iniciando a temporada. Então, é muito provável que chegue uma proposta maior ou mais clubes se interessem em contratar no meio do ano agora.
Então, concordo. Segurar para receber uma proposta melhor, fazer um leilão, mandar o empresário rodar tudo, ok, faz sentido para receber uma proposta no meio do ano. Se tudo continuar do mesmo jeito que está, ele jogando a bola que ele está jogando, provavelmente a gente deve receber uma melhor no meio do ano. Ok, então nesse ponto não é um erro recusar essa. É um erro recusar essa, talvez por quê? Porque Barcelona está falido, Real Madrid está falido, grandes clubes da Europa que ganhavam muito dinheiro com o público estão num problema financeiro gravíssimo. Ou seja, o mercado talvez não aqueça tanto assim. E aí, tirando os grupos como o Citigroup, por exemplo, ninguém vai fazer uma proposta maluca altíssima. Dado isso, o que a gente pode falar aqui agora? Foi um erro ou não recusar essa proposta? Só vamos saber no meio do ano. Porque se a venda não for feita no meio do ano, sabe o que vai acontecer? Final do ano, Kaique jogando bem ou mal, é uma janela não muito aquecida, a do final do ano. E ele está faltando um ano só de contrato, em julho do ano que vem ele já pode assinar um pré-contrato. Então, assim, hoje é um erro ou não? Não dá para responder ainda. Não dá para responder ainda. E, no fim das contas, se recusou a proposta do Shakhtar de 5 mais 15 por Kaique, a proposta de 10 milhões do Citigroup não faz sentido, né? A não ser que tenha alguma coisa que não foi revelada. Enfim, compartilhe esse vídeo aí para um monte de grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque não vai ter notificação. E eu quero manter a galera informada e, claro, dar a minha opinião também. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!